Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. Vamos repercutir o principal assunto do dia, que é o depoimento aí do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, à CPI da pandemia. A gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, que é integrante da CPI da pandemia e faz a gentileza de, mesmo depois de uma sessão tão longa, ainda vir aqui conversar com a gente. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me escuta bem? Boa noite a você, Mona Lisa, te ouço perfeitamente. Senador, vamos lá. Tenho tantas questões para falar com o senhor, especificamente sobre o depoimento, né? Mas o que aconteceu no Senado Federal, na CPI da pandemia, no começo da noite, entre os senadores Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, é algo que eu nunca imaginei ver no Senado Federal. Então, vagabundo para cá, vagabundo para lá e ainda um palavrão impronunciável em qualquer horário de uma programação que se diz respeitosa. Palavrão esse proferido pelo senador Flávio Bolsonaro. O que o senhor achou dessa defesa do senador em relação a Weingarten, em relação à conduta do senador Renan Calheiros ali como relator? Olha, Mona Lisa, assim, esse depoimento foi um depoimento marcado por por muitas investidas do relator em relação ao depoente, né? Houve uma tentativa a todo tempo de enquadrá-lo para trazer no depoimento afirmações que queria o relator, né? Se justas ou injustas, é o critério dele, é um método de inquirição muito duro. E que, às vezes, na minha avaliação, passa do ponto, porque a função do parlamentar investigador, do relator investigador, é questionar, mas ele não pode constranger o depoente ou ameaçar o depoente. Aliás, essa é uma das questões que fazem com que o depoimento seja presencial, para que não haja orientação, para que não haja constrangimento ilegal e para que não haja ameaça. Então, a sessão ela foi, durante muito tempo, nesse clima, né, muito duro, em alguns momentos, muito hostil com relação ao depoente. E quando, na segunda etapa da comissão, né, depois de uma ação do senador Renan Calheiros pedindo a prisão do depoente, né, o senador Flávio chega na sessão e pede a palavra, e faz ali uma fala, ele começa a ser provocado do lado por outros senadores e faz essa declaração, né? Obviamente que fora do tom, mas expressão de sentimento do que viu ao longo do dia acontecendo aqui. Todos nós estávamos ali, desde o primeiro horário de manhã, suportando todo tipo de pressão de lá e de cá, né? A gente também se manifestando em alguns momentos duro, mas numa linha mais protocolar, duro, mas dentro de uma linguagem menos agressiva. E ele chegou e fez uma declaração forte, mas em razão da temperatura toda que tinha na CPI e a ameaça de prisão, inclusive. O senhor acredita que o seu par, o senador Flávio Bolsonaro, respeita o Senado, respeita a CPI, respeita ali todo o ambiente, ou pela conduta, pela provocação, viu-se que é o contrário? Olha, Mona Lisa, veja, eu já testemunhei coisas piores no Senado. Não é um bom exemplo xingar um parlamentar ou um depoente dentro do Senado Federal. Aliás, não é um bom exemplo xingar ninguém. Exato. Mas, às vezes, num ambiente de debate bastante acalorado e às vezes, diante de uma provocação injusta, né, uma ameaça, como aconteceu ali, uma ameaça de prisão, porque a sessão tinha sido suspensa tempos antes, e durante a suspensão da sessão, eu estava do lado, o relator ameaçou abertamente o depoente, dizendo, olha, se você continuar fazendo isso, você vai sair daqui preso hoje. Veja, investigador, imagina um juiz numa sessão ameaçando o depoente. O depoente tem que dar o seu depoimento livremente, sem pressões injustas, sem ameaça, sem a faca no pescoço. Você não pode ter isso. E isso aconteceu. Por isso que eu disse que a sessão foi uma sessão tensa, uma sessão com muitos
momentos bastante exaltados de lado a lado, e o senador Flávio, quando chega, faz essa declaração. Então, para quem estava acompanhando a sessão desde cedo e sentiu o clima, viu naquela declaração um desabafo em razão de tudo que vinha acontecendo ao longo do dia e da ameaça de prisão que se fez em relação ao secretário Fábio. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senadora, a negativa, boa noite, senadora. A negativa do presidente da CPI, Omar Aziz, de aceitar o pedido de prisão de Fábio Van Garten é um sinal de que o G7, a maioria oposicionista que controla a CPI, deu uma trincada ou não? Foi apenas algo fora da curva e já estão ali juntos novamente? Ou serviu ali uma brecha para tentar transformar esse placar de 7-4 desfavorável a vocês em alguma coisa tipo 6-5? Tem algum diálogo possível ali para tentar atrair o Omar para o lado governista? Ô Caio, assim, muito oportuna a sua provocação, porque, primeiro, não acho que o Omar tenha mudado de lado, trincado a relação com o grupo de lá. O Omar tem se posicionado ao longo desse trabalho, de vez em quando ele tem umas falas mais duras, chama o feito à ordem, bota a organização na casa, porque há muitos excessos por parte do relator e por parte dos membros da oposição. E aí, como a base do governo está em minoria, a gente tem que fazer os movimentos ali embaixo para tentar garantir o cumprimento regimental, né, garantir a legalidade da apuração. Porque nós temos que saber, temos que ter em mente, né, que a coleta de provas, né, depois, seja documental, seja testemunhal, ela tem que seguir o crivo do devido processo. Não pode ter prova ilícita, viciar o processo ali. E muitas das vezes a conduta, a linha de ação do relator ou de outro membro acaba por viciar essas provas. Então o Omar tem sido um ponto, em certos momentos, de equilíbrio. Ele consegue dar essa equilibrada. Não acho que seja uma ruptura. E ele hoje, a bem da verdade, ele salva a CPI do maior constrangimento que ela poderia sofrer, porque determinar a prisão de uma testemunha diante das acusações que fizeram seria o maior dos absurdos que eu já vi, porque não houve flagrante. Quando se fala, a CPI pode determinar a prisão de alguém, CPI não pode determinar a prisão de alguém, né? Na verdade, o que o Código vai dizer, penal, é que há algumas autoridades há a obrigação de fazer, a autoridade policial, o juiz. Agora, a qualquer do povo é dada a possibilidade de determinar a prisão em flagrante. Diante de um crime em flagrante, qualquer do povo pode dar voz de prisão. Não apenas membros da CPI, não são iluminados, não são especiais. Essa garantia legal é uma garantia a qualquer do povo. Se você vê na rua alguém cometendo um crime em flagrante, você pode chegar e dizer, você está preso pelo crime tal. Leva e entrega para a polícia, ou chama a polícia e ele vai ser conduzido. Isso é o que manda a lei. Então não é uma prerrogativa do relator, do presidente da CPI ou de qualquer membro. Isso é uma garantia legal. Agora, não dá para fazer isso como tentaram fazer hoje, como medida de constrangimento. E vou antecipar uma coisa para vocês. Me desculpe alongar um pouquinho aqui. Por favor. A par de tudo que vi hoje e do que vi acontecendo com relação ao ministro Queiroga na semana passada, eu vou dizer uma coisa. Pela frente vem o depoimento do general Pazuello. Como estão agindo, antecipando ameaças, fazendo o enquadramento do depoente, sem garantir a ele a liberdade para prestar o seu depoimento, a todo tempo com a faca no pescoço, com todo respeito. Nesse momento, talvez, caiba ao ex-ministro Pazuello recorrer ao judiciário e buscar a tutela do habeas corpus para vir a essa CPI. Porque me parece que há um circo armado com relação aos depoimentos. Isso hoje foi uma ameaça permanentemente e, inclusive, no final da sessão, uma nova ameaça com relação aos próximos depoimentos. Então, se ele teme por sua liberdade, e essa é uma questão de foro íntimo dele, eu vou dizer para vocês, o que nós tivemos hoje foi algo muito ruim
para o andamento da CPI no Senado Federal. Depoente nenhum merece ou deve ser tratado como estão sendo tratados os depoentes que vieram aqui, tanto o atual ministro Queiroga, quanto hoje o secretário Fábio. Senador, essa apuração aí, o Caio já tinha trazido para a gente aí sobre a possibilidade, então, de habeas corpus, para que o ex-ministro, então, Eduardo Pazuello, não vá à comissão. Mas hoje, o interessante, quando a gente faz aí as comparações das declarações, o ex-secretário disse que o ex-ministro Eduardo Pazuello é corajoso, foi corajoso ali ao encarar os desafios no Ministério da Saúde. Pela coragem, deveria encarar ali os senadores e dar as respostas que os senhores e o Brasil precisam ouvir daquele que esteve, então, no comando da pasta durante os momentos mais difíceis da pandemia no nosso país. O que o senhor acha? Rapidinho, aí eu coloco a Renata Agostini também na conversa. Analisa, eu acho que assim, o governo, né, os senadores não devem temer a investigação deve avançar. A investigação ela deve ser focada nos autos, na busca da verdade, e não aficionada, né, num resultado pré-determinado, uma espécie de justicismo. Né? Quando a gente olha para o relator, a gente vê ali no Renan o justiceiro, um homem que quer vingar as 425 mil mortes. Ele colocou até a plaquinha embaixo lá, atacando, né, o governo, atacando o presidente. Nós estamos precisando, com todo respeito, de quem ataque e vença o vírus, né? E aprofunde na investigação. Não essa briga. E num depoimento hoje, com todo, assim, e respeitosamente, não tinha para onde mais ir. Né? Ele não tinha o que oferecer, o que entregar. Acho que esticaram demais um depoimento que não tinha quase nada a contribuir, senão aquela questão da carta da Pfizer, no momento em que ele divulgou. Sim, agora, senador Renata Agostini também participa da entrevista. Renata? Perfeito, boa noite, senador. Gostaria de tratar desse ponto que o senhor comentou agora no final, sobre a carta da Pfizer. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, detalhou ali a demora que ele percebeu no governo para dar um retorno à Pfizer nas tratativas em relação à vacina. Essa carta aqui foi endereçada ao presidente, vice-presidente, diversos ministros, incluindo da Casa Civil, da Economia e o próprio ministro da Saúde. Fábio Weingarten chegou a dizer que via incompetência no Ministério da Saúde e justificou ali com um excesso de burocracia, por exemplo. Agora, quando a gente olha esse episódio específico da carta, o senhor vê que é possível falar em um excesso de burocracia? Há justificativa para ninguém ter respondido por meses à Pfizer? Olha, assim, eu acho que essa questão da resposta realmente merece um pouco a nossa atenção. Essa carta foi encaminhada, endereçada a várias autoridades. Agora, essas tratativas iniciadas lá atrás, elas não prosperaram, não foi por causa da carta, né? Essas tratativas não prosperaram em razão da proposta que foi colocada na mesa. É isso que tem que ser dito. E aí o Senado Federal teve uma participação muito efetiva na solução desse impasse. Tem que voltar no tempo para poder conhecer os fatos, né? Quando a proposta foi colocada na mesa e que começaram a olhar para ela, a Pfizer apresentou uma proposta que era inexequível do ponto de vista das leis brasileiras, da Constituição brasileira, que respeitosamente atenta contra os interesses nacionais. Agora, é incrível como que alguns personagens dessa história, eles se colocam contra o interesse nacional. Porque, veja, se o governo tivesse feito lá atrás o contrato nos termos da proposta apresentada, e eles naquele primeiro momento não queriam ceder nada, talvez nós estivéssemos hoje nas mesmas condições que alguns governadores, como o da Bahia, por exemplo, que comprou e pagou respirador, mas nunca recebeu. Como outro que comprou, pagou e recebeu respiradores inadequados. Enfim, vários prefeitos e governadores estão sendo investigados por ter feito o que o governo federal não fez, que foi agir com cautela. Em que momento que nós avançamos com relação à aquisição da vacina da Pfizer? Quando o parlamento, o Senado Federal, liderado pelo presidente Pacheco,
ele propõe um projeto de lei autorizando o governo, mesmo nas condições com cláusulas leoninas, e aí foram negociados apenas alguns pontos, né, que se autoriza a fazer essa contratação, porque esse é uma espécie de contrato padrão que a farmacêutica tem com os outros países. Mas é preciso voltar no tempo para considerar isso. Então a carta não foi determinante para atrasar ou para adiantar as vacinas. O que foi determinante foi a proposta colocada em mesa e que não permitia o governo assinar. CGU, AGU e a advocacia do Ministério da Saúde, todos com pareceres contrários à assinatura desse contrato, naquele momento. Senador, agora a participação do nosso analista, o Fernando Molica. Molica, sua pergunta. Senador, boa noite. Em relação a essa questão do contrato, pelo que foi divulgado na época, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, o contrato não mudou, a proposta do contrato não mudou. O que mudou foi a legislação brasileira, houve uma tolerância maior. E aí eu pergunto, senhor, o governo não poderia ter tomado a iniciativa de, ou por uma medida provisória, ou por um projeto de lei, como faria posteriormente o Senado, para agilizar a contratação da Pfizer? Pelo que se sabe, o contrato não mudou. O governo não demorou nisso? Molica, na verdade, assim, as condicionantes apresentadas inicialmente sofreram algumas mudanças, sim. Quem participou ativamente dessa negociação, dessa mediação, foi o presidente do Senado Federal, e aí faço questão de registrar aqui, também participou dessas conversas, o senador Randolph e, salvo engano, o senador Flávio. E o governo avançou em alguns pontos. Agora, o grande lance ali, a grande saída que se teve ali para permitir a assinatura desse contrato foi, sim, a decisão do Parlamento, iniciando pelo Senado, de aprovar uma lei autorizando o governo federal a fazer essa assinatura. Você me pergunta, mas poderia ter feito uma medida provisória? Olha, respeitosamente, considerando, né, o conteúdo da pretensão contratual inicial, em outras circunstâncias isso seria considerado absolutamente ilegal. E talvez a oposição fizesse uma acusação justamente de que o governo queira flexibilizar uma legislação que é garantista, que tenta proteger o interesse nacional, que tenta proteger o interesse público. É claro que todos nós queríamos e queremos vacina, e isso foi possível depois com a autorização do Congresso. Mas eu, com toda a cautela, digo isso, né, não seria pela via de medida provisória que teríamos essa autorização. Acho que a iniciativa adequada foi a tomada pelo Congresso Nacional e permitiu e deu tranquilidade ao governo para assinar esse contrato.